Então, eu mandei uma lista aí, né, complementar, que não vale ponto, lá no grupo de WhatsApp. Vocês chegaram a dar uma olhada? Não deu tempo ainda, né? Ah, tá. Não, eu sei, eu mandei ontem, né? Não deu tempo ainda. Sexta-feira, né? Tudo bem. Mas enfim, tem um monte de exercício lá que pode ser interessante para vocês treinarem e tal. Bom, então hoje nós vamos prosseguir com o nosso conteúdo de limites, a falar especialmente sobre limites laterais e limites no infinito. São dois temas importantes aí da gente conhecer e saber. Então, o que é um limite lateral? É que estava implícito ou explícito, né, no que a gente discutiu antes, quando a gente calculava assim o limite de uma função aqui. Bom dia, Ronald. Então, quando a gente calculava aqui o limite de uma função, um certo ponto A, e esse limite aqui dava L, estava implícito que, independente da função estar definida ou não aqui, pode ser uma bola cheia ou vazia, não faz diferença agora, mas estava implícito que o x aqui, ele pode se aproximar à direita e à esquerda. Então agora nos interessa fazer essa distinção de se ele se aproxima pela direita ou pela esquerda. Então a gente diz assim, ó, quando o x está aqui, quando o x tende a pela direita, a gente escreve assim, ó, x tende a A com um maisinho em cima do A. Isso daqui significa x tende a A pela direita. Tem uma definição usando epsilon e delta para isso. Não sei se vai informar ou desinformar comentar isso, mas a definição é assim, ó, para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se x pertence ao domínio, aqui é um x minúsculo. Esse x aqui é minúsculo. E x maiúsculo é o domínio da função, f de x em R. Então quando x pertence a x e o x está entre A e A mais delta, que é essa situação aqui, eu pego um delta aqui, e o x vai estar entre A e A mais delta. Aí o módulo de f de x menos L vai estar menor que epsilon. Essa é a definição formal. Então a única diferença em relação à definição original é esse pedaço aqui, que é uma maneira de obrigar o x a ficar à direita do A. À direita porque agora ele é maior do que A, certo? Bom, então talvez seja mais fácil de entender com exemplo, né? Então esse aqui seria o limite à direita, quando x ele é maior do que A, o que significa que ele está à direita de A, e a gente vai fazer ele tender a A, só que apenas por valores maiores do que A, apenas valores à direita aqui. Então no cálculo desse limite só interessa... Bom dia, Vitória. Então no cálculo desse limite à direita só interessa o comportamento da função. Bom dia. O comportamento da função f para valores de x maiores do que A. A gente costuma escrever assim, A menor do que x em vez de x menor do que A, porque aí o número que está à direita realmente está à direita na reta também, no gráfico, né?
certo? E vamos ver um exemplozinho aqui, só para não ficar muito abstrato, aí a gente prossegue a teoria. Então, por exemplo, aqui, essa função aqui não interessa muito qual é a expressão dela, mas vamos supor que ela tem um salto bem aqui no ponto x igual a 3. Aqui é o gráfico de uma função f, sendo que bem aqui dá 2 e bem aqui dá 5. Então a ideia do limite à direita é uma ideia relativamente simples de entender quando a gente tem um gráfico. Ela é basicamente o seguinte, ó, o x aqui, que vai variando próximo do 3 no cálculo do limite, ele vai se aproximar do 3 apenas pela direita, apenas por valores maiores do que 3. Então, nesse caso, o limite, quando o x tende a 3 pela direita, dessa função f aqui, vou chamar de g, o f já foi, dessa função g, nesse caso vai ser 5. Por quê? Porque quando eu substituo um x que está à direita desse 3, ele vai se aproximar do ponto vindo aqui, por esse caminho amarelo de cima que eu pintei de amarelo aqui, ó. Mas tem essa setinha que eu desenhei, essa setinha aqui, certo? Então o x tender à direita significa isso. E por esse motivo, esse limite vai dar 5, tá? Eu ainda vou dizer o que é o limite à esquerda, mas aqui o limite à esquerda, ele vai ser assim, quando x tende a 3 e eu boto um sinal de menos em cima do 3 para dizer que é a esquerda. Tá, isso aqui é um 3, com um sinal de menos, como se fosse um expoente. Nesse caso, o limite à esquerda, nesse mesmo ponto x igual a 3, vai ser 2. Porque aqui eu vou pegar um x que esteja à esquerda do 3 e vou calcular e vai bater nessa expressão aqui da esquerda, nessa curva de baixo aqui. E aí quando o x tender a 3, o x vai tender a 3 por esse caminho aqui, ó. Então ele vai tender a 2. Tá dando para entender, pessoal, essa diferença aí entre o limite à esquerda e à direita? Uma dúvida, por enquanto? Entendi. Bom. Então, a definição formal aí do limite à esquerda quando a gente tiver uma curva assim e um ponto aqui A, esse limite vai ser L à esquerda, ou seja, x tende a A pela esquerda, vai implicar que o limite da f quando x tende a A pela esquerda, a gente, como eu já mencionei, escreve assim, x tende a A com esse menos em cima, vai dar L. Se quando o x se aproxima de A por valores à esquerda de A, aqui valores à esquerda, o f de x vai se aproximar desse valor L aqui. E aí não interessa o comportamento da função aqui, se for outro, ou se continuar aqui também. No limite à esquerda só interessa esse lado aqui, do A, aqui onde está o A, para lá, à esquerda de A. Certo? Só que aí a gente tem uma relação, e a definição formal aqui, só para os curiosos, em relação a isso, ó, curiosidade, o limite da função f de x, quando x tende a A pela esquerda, é igual a L, né, por definição, significa
que para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se x está no domínio da função, e se a menos delta é menor que x menor que a, então módulo de f de x menos l menor que epsilon, certo? Porque aí eu vou pegar um delta bem aqui, de tal maneira que aqui vai ser a menos delta e o x vai estar bem aqui entre o a menos delta e o a. Mas aqui no L não muda a relação com o epsilon. Curiosidade. Bom, e devido a essas definições, a gente tem a seguinte, podemos chamar de uma proposição aqui. Chega a ser um teorema importante demais. É uma proposição que diz o seguinte: o limite de uma função num ponto é igual a um certo número L se e somente se os limites laterais existirem e forem iguais. Ou seja, se existir o L1, não, vamos chamar de L+, o L+, que é o limite à direita desse mesmo ponto, e o L-, o limite à esquerda desse mesmo ponto, então o L é igual ao L+, que é igual ao L-. Então vejam o significado desse se e somente se, tá? Esse se e somente se é uma coisa que vai e volta. É uma equivalência lógica, certo? Se e somente se significa o seguinte, ó. Aqui um comentário sobre o que já acabou a proposição, vou fazer um comentário sobre o significado dela. Aliás, esse se e somente se é uma coisa interessante de comentar, que é uma questão de lógica. Então é o seguinte, ó, se eu calculo esse limite aqui L, o que o se e somente se me diz? O limite, como a gente chama o limite total ou bilateral, né? Agora que a gente definiu os limites laterais, esse limite que a gente já tinha se chama bilateral, tá? Então, se esse limite da função existe num ponto, isso implica, ou seja, eu saio daqui para lá, da esquerda para a direita aqui, eu concluo automaticamente que o limite à direita existe, que o limite à esquerda também existe e que eles são iguais e são iguais a L. Então são três conclusões, ó. L mais igual a L menos igual a L. Então o simples fato do limite de uma função existir num ponto já significa três coisas em termos de de limites laterais. O limite à direita existe, o à esquerda existe, e os dois são iguais e são iguais a L. Então são três conclusões aqui, certo? Agora, existe uma regra analógica que diz o seguinte: se uma proposição P, tá? Vou falar devagar porque a gente não estuda muita lógica na física, né? Mas se vocês quiserem uma recomendação de leitura, tem um livro chamado Fundamentos Foi engraçado isso que eu falei. A gente não tem lógica, né? Então foi isso. Fundamentos de matemática
elementar. Olha só que leitura fácil que eu vou indicar para vocês. Capítulo 1 do volume 1. Vai mudar a vida de vocês ler isso aqui. Fundamentos de Matemática Elementar, capítulo 1 do volume 1. Pode ser qualquer edição, da década de 80 até 2021. Não mudou nada. Tá a mesma coisa. Tá? Um capítulozinho sobre noção de lógica. Fantástico. Fácil de ler, tranquilo, curto. Vale muito a pena. Isso aqui é lógica. Tá? Todos nós que estudamos ciência precisamos saber, no mínimo, esse capítulo aqui de lógica. Que é o que eu sei, né? Só sei isso aqui. Então, já dá pra fazer um bocado de coisa com isso, tá? Então, na lógica tem uma regra que diz o seguinte: se uma... Eu tenho, posso cometer esse crime. Tá. Muito bem. Tá bom. Deixa eu anotar aqui. Eu tava só anotando aqui, senão eu ia esquecer. Muito bem. Então, na lógica tem uma regra que diz o seguinte: se uma proposição P, que no caso seria o limite existe, implica numa proposição Q, que nesse caso ela é na verdade a união de 3, ela é igual a uma Q1 e uma proposição Q2 e uma proposição Q3, onde bem aqui vai ter a Q1, aqui vai ter a Q2 e aqui vai ter a Q3. Então, lá na lógica tem uma regra que diz o seguinte, ó: se uma proposição P implica numa proposição Q, isso aqui é um teorema. E esse teorema, ele é completamente equivalente a esse outro teorema aqui. Negação de Q implica na negação de P. Muito interessante isso. Ó, Então, o que significa isso é o seguinte, ó, digamos. Então, bem aqui nesse exemplo, significa o seguinte, que se eu negar qualquer uma dessas 3 conclusões aqui, eu nego a hipótese. Ou seja, se o limite à esquerda não existir, ou se o limite à direita não existir, ou se eles existirem, mas forem diferentes, basta um desses 3 para fazer com que o limite completo aqui não exista. Por uma questão de equivalência lógica entre... Isso daqui é uma proposição, P implica Q. Isso daqui é uma outra proposição chamada contrapositiva dessa daqui. Essa daqui é a contrapositiva dessa. Então, se eu chamar essa proposição aqui de cima de um Pzinho minúsculo, essa daqui vai ser uma proposição Qzinho, onde essa P é equivalente a Q. Ou seja, uma proposição é equivalente à sua contrapositiva. Isso é um teorema de lógica, que vocês podem consultar nesse livro aí. Então, por exemplo aqui, vamos a um exemplo que vai ficar tudo mais claro, tá? Então, por exemplo aqui, ó, vamos considerar essa função que a gente já viu vimos ontem, que é a função módulo, né? Uma função aqui de todos os números reais nos reais, tá? Então, quando o limite da função, quando x tende a 0 pela direita, quanto é que vai dar? Bom, então o 0 está bem aqui, não dá para enxergar, né? Ainda não. Então bem aqui, ó, quando o x tende a 0 pela direita, o x vai estar aqui do lado direito do 0. Então, se o x vai se aproximar por aqui, eu vou seguir esse caminho. E não vai ter grandes problemas para calcular esse limite, né? Vai dar 0 bem aqui. Certo?
Porque se eu me aproximar aqui do zero pela direita, eu vou chegar no próprio zero. Então esse limite aqui vai dar zero. Não dá para enxergar esse zero. Tá? Então o limite vai dar zero. Aqui no limite à esquerda vai dar quanto? Limite à esquerda vai dar zero também, né? Porque se agora a gente se aproxima do zero pela esquerda, ó, a gente vai seguir esse caminho bem aqui agora. Se x tende a zero pela esquerda, o valor dele aqui, que é o f de x, vai descendo cada vez mais até chegar no zero. Então esse limite vai dar zero também. Então, pela proposição anterior, como o limite à direita existe, o limite à esquerda existe e eles são iguais, a conclusão é que o limite quando x tende a zero também existe e ele é igual aos outros dois, então ele é zero. Tá? Deu para acompanhar? Qualquer coisa pode me perguntar. E agora? Essa função aqui tem um salto. Essa função aqui pode ser obtida, por exemplo, como sendo f de x igual a menos módulo de x sobre x. Se eu não me engano. Então vamos calcular os limites laterais dela. Vamos lá. Claro. Vou só deixar aqui escrito para botar os valores. Pode só olhar para a figura nesse caso, mas é bom também ver a expressão da função. Na verdade, a expressão da função não é exatamente essa aqui, não. Não vai influenciar em nada do que vocês estão fazendo, o que eu vou escrever agora. E aí, alguém tá fazendo aí? Podem ir falando já.
Ah, na terceira? E quanto deu as outras duas? Bom, exatamente isso, né? Muito bem. Então aqui o x, quando ele tende a zero pela esquerda, pela direita, aqui, qualquer valor à direita do zero vai dar menos 1, tá? Porque a gente tem que quebrar esse x diferente de zero aqui da expressão. A gente pode reescrever isso. Mas enfim, o ponto é que, como eu estou calculando o limite, não interessa exatamente nem essa bolinha cheia aqui, nem a bolinha vazia embaixo, não interessam. Porque isso é o valor da função no zero, o que interessa é o limite. Então aqui à direita, a função vai dar negativa, vai dar menos 1. Então o limite à direita vai ser menos 1, porque vai ser o limite da função constante. No caso lateral. E aqui à esquerda, vai dar mais 1, como falou o Jonathan. Que se eu pegar um x aqui e ele tender a zero pela direita, todos esses valores vão dar constante igual a 1. Então esse limite aqui à direita vai dar mais 1. Acho que eu vou parar de usar esse fundo preto que tem que ficar trocando toda hora de... Bom, então aqui, como é que eu faço agora com o limite quando tende a zero? Aí entra naquela discussão de lógica que eu falei, ó, que é a recíproca disso aqui que eu deveria ter escrito. Então aqui tem uma questão que é a recíproca. Do mesmo modo que para o limite existir, quando o limite existe, a gente tem essas três proposições aqui. Como esse nosso teorema é uma equivalência lógica, aqui ó, o limite é L se e somente se os limites laterais existem e são iguais, então agora eu tenho que olhar o somente se também. Aliás, o se. A gente já olhou o somente se, falta olhar o se agora. O que é o se? O se é o seguinte: se o limite à direita existe, o limite à esquerda existe, e eles são iguais, existe esse, e eles são iguais, né? Então, o limite L completo da função existe. E esse limite é igual aos laterais, que são iguais entre si, tá? Então, tem que verificar essas três condições aqui para ter essa conclusão, tá? Se tiver faltando alguma, qualquer uma dessas aqui, isso aqui não vai valer. Significa que o limite não vai existir, certo? Isso na verdade é o que eu falei aqui, a contrapositiva dessa propriedade aqui, que é equivalente a isso aqui. Então, resumindo, para a gente não se perder muito em lógica, resumindo, ó, como os limites laterais são diferentes, como o limite à direita é diferente do limite à esquerda, esse limite aqui não existe. O que significa dizer que esse limite não existe? Significa que, à medida que o x se aproxima de zero, o f de x não se aproxima de valor nenhum, porque depende de qual lado eu estou indo. Se eu estiver indo pela esquerda, o limite vai se aproximar de 1. Se eu estiver indo à direita, vai se aproximar de menos 1. E isso seria uma contradição com a unicidade do limite, ou seja, de que o limite tem um valor único. Então, por esse motivo, esse limite não pode existir, porque os laterais, mesmo existindo, são diferentes. Deu para acompanhar isso?
Sempre que tiver um salto, o limite calculado naquele ponto do salto não vai existir. Esse aqui é um exemplo. Porque se tem um salto, quer dizer que ela tem dois valores diferentes perto daquele ponto. Uma à direita e uma à esquerda, que é exatamente essa situação aqui. Depende do exemplo. Porque isso daí são tipos de descontinuidade diferentes, né? Uma coisa que eu vou voltar a discutir ainda depois. Só quero saber se eu entendi direito. Você tá falando desse caso aqui ou desse outro aqui? Pera aí. Tá falando assim, que tem um buraco e aí ela tem outro valor bem aqui? Ou tá falando desse caso aqui assim? Ah, tá. Bom, nesse caso aqui o limite vai existir sim. Porque quando o x se aproxima aqui do A, tanto a direita como a esquerda eles vão para o mesmo lugar, entendeu? Ó, o x vem para cá pela direita e pela esquerda vai para o mesmo lugar aqui, vai para o mesmo L. É o que não acontece nesse outro exemplo aqui, que se eu vier pela esquerda vai dar esse, e se eu vier pela direita vai dar esse aqui. Aí o limite não existe. Nesse caso aqui o limite existe. Nesse caso aqui não existe. Beleza. Só que aí ele pode estar entre x e a bem aqui. Já desenhei, na verdade, bem aqui ou bem aqui. Não é bem entre x e a, é entre um a mais delta e um a menos delta aqui. Ele vai estar aqui no meio. Só que esse meio é um meio à direita ou à esquerda, não vai estar em cima do a nunca. Isso que é a questão. Aí o que a gente fez com o limite lateral foi separar essas duas situações, essa aqui dessa, para estudar separado. Porque aí a gente pode usar as regras que a gente estudou para calcular isso aqui, esse limite L- e esse L+, que às vezes pode ser de interesse. É isso. Beleza. Vamos ver um outro exemplo aqui. Essa daqui, eu posso até escrever a expressão da função dela, mas dá pra ver claramente aí no gráfico quais são os valores dela, né? Então, só por curiosidade, essa função ela é 1 mais x ao quadrado quando x é maior que zero e menos 1 menos x ao quadrado quando x é menor que zero, não importa ela no zero, não vai influenciar no cálculo. Então, calcule o limite à direita quando x tende a zero pela direita. Vai dar quanto? E o limite quando x tende a zero pela esquerda. Vai dar quanto aí? O que vocês acham? Bom, o limite à direita aqui vai dar 1, porque quando eu fizer o x tender a zero aqui pela direita, ele vai bater nessa curva de cima.
Então ele vai chegar aqui no 1. Então o limite à direita vai ser mais 1. O limite à esquerda, quando eu pegar um x aqui à esquerda do zero, esse x está à esquerda do zero e esse x está à direita, esse valor vai tender aqui ao menos 1. Então esse limite à esquerda vai ser menos 1. Então aqui vai estar o L menos e aqui vai estar o L mais, vai ser 1. Então o limite à direita é mais 1, o limite à esquerda é menos 1. E aí isso significa que, como os limites laterais são diferentes, não existe o limite bilateral, ou seja, não existe esse L aqui. Não posso nem escrever um L porque não existe um número que substitua o L. Então o que não existe é esse limite de f de x quando x tende a zero. Certo? Alguma questão em relação a esse exemplo aqui? Não entendi, tá falando se o limite, esse limite aqui existir, se esse aqui existisse, não, se o limite existe, aí vale o que está aqui no outro slide, ó. Se o limite existe, então o limite à direita existe, à esquerda também, e eles são iguais. Porque na verdade a gente só entra, na verdade, só entra nesse mérito do limite lateral quando a gente perceber que tem um problema. Quando perceber que eles vão ser diferentes, porque se eles forem iguais, a gente só calcula o limite mesmo. A verdade é essa. Beleza. Aí aqui eu queria mostrar duas coisas. Primeiro, que não importa se a função ela estiver oscilando. Ó, bem aqui, eu escrevi aqui em algum lugar, peraí. Tá. Escrevi e perdi o papel. Mas enfim, isso daqui é uma função que eu fiz aqui, esse gráfico, que se eu não me engano ela é isso aqui. Ela é 1 mais 0.1 seno de 3x, algo assim, para x maior do que 2π, e menos 1 mais 0.1 seno de 3x para x menor que 2π. Essa aqui é a função f. Calcule os limites laterais dela nesse ponto problemático bem aqui, que é o 2π. Bem aqui está o 2π. Certo? Então calcule o limite dessa f de x quando x tende a 2π pela direita, e o limite quando f de x quando x tende a 2π pela esquerda. Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: não interessa se a função oscila, se ela oscila de um jeito, digamos assim, comportado, né? Ela vai para algum lugar bem aqui, quando x tende a 2π. Só por um lado ou só pelo outro, né? Quando x tende ao 2π aqui pela esquerda, pela direita, a função vai tender a mais 1. Então o limite vai dar mais 1 aqui, né?
Agora, quando o x tende a 2π aqui pela esquerda, não interessa essa oscilação. O limite, a gente está vendo que ele vai existir porque a função vai para cá, para esse ponto. Certo? Quando eu substituir aqui o x e eu fizer o caminho aqui do x, ele vai caminhar para esse valor aqui, menos 1. Então o limite à esquerda vai dar menos 1. Né? E da mesma forma aqui o limite não vai existir, o limite completo, bilateral, não vai existir. Tá? Mas em qualquer outro ponto vai existir. Só não vai existir nesse ponto porque nesse ponto tem esse salto. Certo? Então, é basicamente isso. Um exemplo semelhante, só para dizer o seguinte, não é só quando tem retas aqui, funções bem, digamos assim, que não oscilam, né? Quando tiver uma função oscilante, isso também vai valer. Porque eu também posso substituir bem aqui, ó, e calcular esse limite. E também o valor da função no ponto também não vai influenciar. Esse exemplo aqui é para mostrar o seguinte, para mostrar isso. Droga. Eu vou só abrir aqui o programa para ver os valores aqui. Fiz um monte de gráfico aqui. Tá aqui. 0.1 mais 0.1x. Então ela vai ser 0.1 mais 0.1x quando x está entre 6 e 12. Vai ser menos 0.2x quando x está entre 0 e 6. Então a gente vai ter essa função aqui, ó. Ela vai ser menos 0,2x quando x é menor que 6. Ela vai ser 1,5 aqui, como mostra o gráfico. Exatamente 1,5 quando x for igual a 6. E ela vai ser 0,1 mais 0,1. 0,1 vezes 1 mais x quando x é maior que 6. Então agora já tem uma expressão aqui um pouquinho diferente da que a gente estava vendo, né? Aqui vai ter 3 expressões, ó. Tem uma para quando x é menor que o ponto onde eu vou calcular o limite. Vai me interessar esse limite aqui. Limite quando x tende a 6 pela direita. E limite quando x tende a 6 pela esquerda. Tá? Quanto é que vai dar cada um aí? Ninguém tá afim de fazer, né? Tudo bem. Bom, quando x tende a 6 pela direita, eu tenho que usar o seguinte, tenho que perceber o seguinte. Quando x tende a 6 pela direita, aí a gente tem que começar a prestar mais atenção na expressão da função.
como eu vou calcular aqui em cima do 6, um limite à direita significa um x bem aqui maior do que 6, tá? Esse x tem que ser maior do que 6 para que seja um limite à direita. Isso é importante de saber. Então, se esse limite é para x maior do que 6, eu tenho que ver aqui na expressão da função qual é a regra que eu vou usar. Exatamente, eu ia errar. É a última aqui, onde x é maior do que 6. Então esse limite eu tenho que usar essa expressão aqui para calcular. Então ele vai ser o limite de 0,1 vezes 1 mais x, quando x tende a 6. E aqui, como eu já estou usando a expressão que só é válida na direita, eu já não preciso escrever esse mais aqui, porque essa expressão já é válida só na direita. E aí eu calculo esse limite, normalmente. Então aqui eu substituo x por 6 dá 7, 7 vezes 0,1, 0,7. Então esse limite vai bater bem aqui, mais ou menos, no 0,7. Isso vai ser o limite à direita, o L+. Né? Tá muito apagado aqui. Depois eu coloco. E o limite à esquerda, melhor escrever logo. Aqui vai dar 0,7, que é o limite à direita, certo? Vamos ao limite à esquerda agora. Então aqui no limite à esquerda, eu vou ter que prestar também mais atenção na expressão da função, porque agora o limite à esquerda é necessariamente um x menor do que 6. Isso vai ser um limite à esquerda. Certo? Então, como o x vai ser menor do que 6, agora eu tenho que usar essa primeira expressão aqui, que é menos 0,2. Então, o limite à esquerda vai ser o limite de menos 0,2x quando x tende a 6. E como aqui eu já estou restrito a uma expressão que vale só do lado esquerdo, eu já não preciso, se eu não quiser, botar o menos aqui em cima do 6. Posso colocar que vai continuar verdade, mas não precisa. Então fica menos 1,2, né? Vai dar menos 1,2. Então esse vai ser o limite à esquerda da função. Bem aqui. Vai dar menos 1,2, que é o limite à esquerda. Tá? Então vejam que às vezes, mesmo tendo o gráfico pode não ser tão intuitivo, ou seja, pode não ser tão fácil de ver o que está acontecendo. Nesse caso aqui, desculpa, nesse caso aqui não tem como adivinhar que isso aqui é 0,7. Poderia ser até um número irracional aqui, a gente não ia saber. Então tem que olhar para a expressão da função, que é o f de x, tem que olhar para o f de x agora. Ixi, deu bug aqui. Ai, ai. Só rapidinho aqui, tô com um problema técnico. Não é o CPU. Acho que deu um erro aqui no PowerPoint. Bom, então agora a gente tem que olhar para a expressão da função, não apenas para o gráfico, para calcular esses limites laterais. Então vejamos agora esse exemplo, então, por exemplo. Dada essa função f de x igual a 5 mais raiz de x menos 10, existe o limite de f de x quando x tende a 10 pela direita e existe o limite quando x tende a 10 pela esquerda?
vocês acham? Vamos pensar um pouco. Nós estamos estudando funções reais, né? Só existe raiz quadrada de um número real se ele for maior do que ou igual a zero. Então, o que está lá dentro da raiz tem que ser maior do que ou igual a zero por uma questão de existência da raiz real. Só que x menos 10 maior do que ou igual a zero é uma inequação do primeiro grau que a gente pode resolver passando 10 somando para lá. X maior do que ou igual a 10. Então, se x é maior do que ou igual a 10, significa que essa função só pode ser definida à direita do x igual a 10. Então, o gráfico dessa função vai ser algo assim. Está aqui o x igual a 10. E o gráfico dela começa em algum ponto aqui e vai para a direita. Nesse caso, como ele é somado com 5, então ele vai começar aqui do 5. Vai ser mais ou menos assim o gráfico dela. Com a bolinha cheia aqui no 10. Porque o 10 está incluído devido a esse maior do que ou igual aqui. Então o domínio da função vai ser o intervalo que vai de 10 a mais infinito. Certo? Isso aqui é um exemplo do cálculo A. É um exemplo resolvido lá, quem for ver. Quem estiver acompanhando pelo livro, por esse livro, pode olhar lá no cálculo A, que tem um exemplo resolvido igualzinho esse. Eu só troquei os valores aqui, quer dizer, igualzinho. Que é justamente para discutir isso. Ó. Tem vezes que eu só posso calcular o limite lateral. Então, nesse caso aqui, existe sim o limite quando x tende a 10 pela direita, porém, não existe o limite à esquerda, porque não tem nenhum x aqui à esquerda que eu possa substituir aqui dentro para tentar sequer calcular esse limite. Tá dando para entender, pessoal? Então, o limite à direita vai existir, porque eu posso pegar um x bem aqui à direita, substituir e analisar o que acontece quando o x tender a 10. Nesse caso, esse limite à direita vai dar 5 mais, quando x tender a 10, lá vai dar 10 menos 10, 0, vai dar o próprio 5. Então, o 5 vai ser o L mais. Porém, o L menos não vai existir. Não existe por quê? Porque a função ela não está definida à esquerda do valor x igual a 10. Então vejam que cada exemplo desses ele traz uma informação nova que nos ajuda a entender o que são esses limites laterais. Então nesse caso aqui a gente está percebendo que existem situações em que só existe o limite lateral, certo? E quando só existe o limite lateral por esse motivo de que o domínio da função só comporta isso, a gente pode dizer que esse aqui é o próprio limite. É o próprio limite da f, quando x tende a 10. Porque está dentro do domínio da função, certo? Dentro do domínio da função, essa é a única possibilidade para o limite, é a direita. Então, não é que o limite à esquerda não exista, é que ele nem pode ser considerado, na verdade. A gente não pode nem pensar em calcular ele. Aí, por esse motivo, o da direita vai ser o próprio bilateral também. Uma curiosidade, né? Agora vamos fazer mais alguns exemplos sem gráfico. Esse aqui, se eu não me engano, tirei do cálculo A também. Vamos lá. Oi? Pois é, no caso desse exemplo aqui, ele vai existir e vai ser o da direita. Não, é porque esse é o único limite que é possível eu considerar, não é nem calcular. É o único que eu posso considerar devido à restrição do domínio, entendeu? É tipo assim, se fosse assim, por exemplo, ó.
uma função bem comportada aqui. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Por exemplo, assim, uma função super bem comportada assim, ó. Que vai aqui, digamos, de 1 a 5. Como esse domínio da função, como o domínio dela é só esse intervalo de 1 a 5, então ela é uma f de 1 a 5 em R. Então eu não preciso ficar falando de limite lateral, porque todos os x possíveis que eu posso calcular dela estão dentro desse intervalo. Então aqui vai ser um limite à esquerda, com certeza, no 5, né? Vai ser um limite à esquerda no 5. Com certeza vai ser. E no 1 só vai existir o limite à direita também, né? Mas a gente não precisa dizer que eles são laterais, porque devido à restrição do domínio, só é possível considerar os laterais. Então eles vão coincidir lá na definição de epsilon e delta, eles vão coincidir com a própria definição de limite. Porque lá na definição de limite aparece assim, x pertence ao domínio, nesse caso x pertence a isso aqui, e 0 menor que módulo de x menos a menor que delta. Só que isso é equivalente a dizer que o x está entre a e a menos delta. Então o x está entre a menos delta e a, ou, essa é a questão, ou x pertence a mais delta. Então, como não vai existir, como a função ela não vai estar aqui para a esquerda, a interseção entre esse x pertence a 1, 5 e esse x aqui desse outro intervalo vai recair só no segundo caso. No caso do 1, por exemplo, vai recair só aqui no segundo caso. Essa interseção aqui vai dar vazia, e pelo fato dessa interseção dar vazia, não vai influenciar no cálculo. Isso não aconteceria, por exemplo, numa função que tivesse um buraco aqui e um salto, porque essa interseção aqui do x menos delta, do a menos delta, a não seria vazia, porque teria um x bem aqui, e isso iria influenciar nesse segundo termo aqui. E aí vai fazer com que esse limite L, que é o dessa definição que eu escrevi aqui, não exista. Porque vai dar um problema lógico aqui nesse ou. Então não devia nem ter falado disso, na verdade, né? Um pouquinho complicado. Mas é bom saber também. Ficou que ótimo. É mais ou menos isso. Beleza. Ok, então vamos prosseguir aqui. Temos esse limite aí, então, sem gráfico agora. Determine se existirem o limite à direita, à esquerda e o total sobre o 2, que é o ponto problemático, né? Então, como eu disse nas primeiras aulas, eu posso calcular ou tentar calcular o limite dessa função em qualquer valor. Mas o limite só vai ser relevante quando der problema, né? Porque quando não der problema é só eu substituir lá. Então, vamos nos concentrar aqui no ponto problemático, que é o 2. Vamos ver, o L mais limite de f de x quando x tende a 2 pela direita, sem olhar no gráfico. Então, sem olhar no gráfico, quando x tende a 2 pela direita, significa que o x é maior do que 2. Se o x é maior do que 2, significa que eu vou ter que usar essa primeira expressão aqui. Essa aqui que eu vou usar para calcular o L+, porque o x tende a 2 pela direita, significa x maior do que 2, que é o que está escrito bem aqui. Certo? Então é assim que a gente trabalha quando não tem gráfico. Significa que eu vou ter que usar esse x² mais 1 aqui. Diga.
É a última, com certeza. Você tem razão. Então é tudo que eu escrevi, só que no lugar errado. E eu achei que eu estava arrasando aqui, mas tudo bem. Quando x é maior do que 2, eu vou ter que usar essa expressão aqui, porque vai ser o limite à direita. É, exatamente. É como se tu... É, exatamente, em cima do número. É como se tu botasse o 2 bem aqui, ó. E positivo é à direita e negativo é à esquerda. Mais ou menos isso. Então o L+, vai ser vai ser calculado usando x maior do que 2, porque quando o x tender a 2 pela direita, isso significa x maior do que 2. Vai estar bem aqui, nesse caso. E qual é essa expressão? É 9 menos x ao quadrado. Então eu apenas substituo aqui. Vai ser o limite de 9 menos x ao quadrado quando x tende a 2. Pela direita, mas eu não preciso escrever agora, porque agora eu tenho uma expressão só. E aí eu posso substituir, então. Uma expressão só que tem um único significado, né? Então, fica 9 menos 2 ao quadrado. 9 menos 4 igual a 5. Esse vai ser o limite à direita. E aí podemos calcular o limite à esquerda também. O limite à esquerda, que vai ser limite da f quando x tende a 2 pela esquerda. E nesse caso nós vamos ter que usar a expressão da função para x menor do que 2. Porque como eu comentei ali em cima, para x, esse aqui vai ser o L menos. Por quê? Porque o limite à esquerda é o limite para valores menores do que o ponto onde eu estou calculando. Então aqui vai ser o limite à esquerda, ou seja, x tende a 2 pela esquerda, porque vai ser os valores de x menores que 2. E é justamente esse o caso. Esse aqui. Então vai dar x ao quadrado mais 1, a expressão que eu tenho que usar. Então aqui fica o limite quando x tende a 2 pela esquerda. Nossa. Quando x tende a 2 pela esquerda, de x ao quadrado mais 1. E aí eu calculo, fica 2 ao quadrado, 4 mais 1. Curiosamente, olha que interessante, deu 5. Então a pergunta é, agora, a última pergunta. Existe o limite quando x tende a 2? É, exatamente, né? Então, o limite da função quando x tende a 2 existe, porque nós verificamos que o limite à direita, que é esse aqui, e o limite à esquerda, que é esse aqui, existem e são iguais a 5. Então, esse limite é igual a 5. Então, vejam que em momento nenhum a gente teve que recorrer a essa expressão daqui, que é x igual a 2, tá? Ou seja, em momento algum entrou no cálculo o valor da função naquele ponto, porque nós estamos calculando o limite da função no ponto, que não tem nada a ver com isso, certo? Então, um outro exemplo aqui, também retirado lá do cálculo A. Então, letra A. Calcule o limite de f quando x tende a 3 pela esquerda. 3 é o ponto problemático, né? Então a gente tem que ter cuidado. À esquerda do 3, o x vai ser menor do que 3. É isso que importa. Então eu vou usar essa primeira expressão na letra A. Ou seja, fica o limite quando x tende a 3 pela esquerda de x menos 1, que vai dar 3 menos 1, que é 2. Letra B. Limite quando x tende a 3 pela direita. À direita, o x vai ser maior do que 3. Então, aqui na letra B,
eu vou usar a segunda expressão, que x vai ser maior que 3. Então vai dar o limite, quando x tende a 3 pela direita, de 3x menos 7. Então fica 3 vezes 3, 9, menos 7, 2. Aí a letra C, calcule o limite de f de x quando x tende a 3. Ele existe, porque nós verificamos que os laterais existem são iguais. Né? Então ele vai ser 2. Vejam só, pessoal. Se fosse perguntado apenas a letra C, teria que fazer a A e a B primeiro, porque a função tem expressões diferentes do lado esquerdo e do lado direito. Então é o que eu falei antes, eu só me preocupo com o limite lateral quando eu percebo que tem um problema. E quando é que eu percebo que tem um problema? Quando eu percebo que a função ela tem um comportamento diferente à esquerda e à direita desse ponto. Nesse caso aqui, na letra A é a esquerda e na letra B é a direita. Então, se a pergunta fosse só a letra C, eu teria que fazer esses cálculos aqui dos limites laterais do mesmo jeito. Tá? E a letra D, E e F vão ter todas a mesma resposta. Por quê? Porque eles são calculados no 5. Elas são calculadas aqui no 5, que é um ponto que não tem problema, que não tem uma expressão diferente na direita e na esquerda. Certo? No gráfico, aí tem que fazer um gráfico desse tipo aqui, ó. Tem que realmente construir o gráfico e limitar, assim, marcar aqui o ponto onde está o problema, que nesse caso é o problema não, no ponto onde está a descontinuidade, né? A possível descontinuidade, onde a função tem expressões diferentes para a esquerda e para a direita desse ponto. Marca esse ponto e faz os gráficos. Nesse caso aqui está no livro, eu acho. Eu acho que tá. Né? Interessante. Em algum momento aqui, essa função vai passar. Outro exemplo. Esse aqui. Esse. Esse, né? Tá. Isso. Exatamente, é isso. Então na letra D, E e F, como falou o Lucas, vai valer essa expressão aqui. Não dá pra ver esse amarelo, né? Então vai valer essa expressão bem aqui, 3x menos 7. Isso vai ser uma função polinomial, uma função que a gente já calculou. Então nas letras D, E e F está o limite à esquerda, à direita e o completo do F, mas vai ser num ponto 5, que a questão é a seguinte, ó, o ponto problemático aqui é o 3. Então aqui no 5, pensando, digamos assim, matematicamente, a gente pode escolher uma vizinhança aqui perto do 5, onde esse problema não vai existir, esse problema da dupla expressão aqui da função não vai existir. Então a gente pode simplesmente substituir. Se eu fizer um gráfico dá pra ver melhor, mas a gente pode só substituir, porque a ideia aqui é aprender a usar também sem gráfico. Então na letra D, E e F, o x vai ser maior que 3.
simplesmente isso. Como x é maior que 3, sempre, nesses limites de baixo, eu posso simplesmente pegar essa segunda expressão e usar. Então vai ficar o limite de 3x menos 7 quando x tende a 5. Respondendo aqui a letra F primeiro. E esse limite a gente já calculou. 3 vezes 5, 15. 15 menos 7 dá 8. Acho que eu estou com fome. Então, como esse limite completo existe e é 8, os laterais também vão ser 8. Então, a resposta da D também é 8 e a resposta da E também é 8. Tá? Poderia fazer assim na lista quando eu mandar também, quando eu enviar a lista. Poderia resolver assim, só tem que dar essa justificativa. Não precisa escrever muito também, só dizer, ó, dá isso aqui. Então, vamos discutir um pouco sobre limites no infinito. O limite no infinito é o seguinte. Talvez seja melhor discutir mesmo através de um exemplo. Então aqui, ó, tem essa função 1 sobre x que é ótima para falar sobre essa questão do infinito, do limite no infinito. Então o limite no infinito é o seguinte: à medida que x cresce, vou pegar o x aqui no meio, à medida que x cresce, ou seja, que ele aumenta, a função se aproxima de um valor. Se isso acontecer, aproxima de um valor L. Então, se isso acontecer, a gente diz que o limite dessa função f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a L. E aqui nós temos um exemplo muito claro disso, que é a função f de x igual a 1 sobre x. Então essa função ela tem esse aspecto aqui, eu fiz o gráfico da mesma função, só que aqui na esquerda ela está com um zoom, digamos assim, que os valores estão indo só de 1 a 3, de menos 3 a 3. Certo? E no gráfico aqui da direita estamos olhando para ela mais de longe, indo de menos 20 a 20 aqui. Certo? Então a gente percebe o seguinte, ó, como ela vai inverter o valor de x, isso que é interessante. Quando x for 10, ou melhor, quando x for 1 aqui, ó, o y vai dar 1. Certinho. X igual a 1, a função f de 1 vai ser 1. Vamos chamar só de y para não ficar complicado. Quando x for 2, o y vai ser meio. Então vejam que à medida que o x aumenta, o y vai diminuir. Então quando x for 2 aqui, a função vai ser meio, vai estar mais ou menos aqui, né? Agora quando x for 10, o y vai ser simplesmente 1 sobre 10, que é 0,1. Então quando x for 10 bem aqui, vai ser quase impossível de desenhar com esse zoom aqui do gráfico, que vai dar 0,1, vai ser muito pequeno. E quando x for 100, o y vai ser 0,01. E assim por diante. Quando o x for 10 elevado a 100, 10 elevado a, sei lá, 300, o y vai ser 10 elevado a menos 300. Ou seja, vai ser um 0,01, onde aqui vão ter 300 zeros depois da vírgula. Então vejam que à medida que o x cresce, o x crescer é esses valores aqui para assim, né? Que significa esses valores aqui. Isso aqui significa x tender a mais infinito. Assim,
Significa eu pegar valores cada vez maiores de x, e se ao fazer isso eu vejo que a função ela se aproxima de um valor, certo valor L, então eu vejo que o limite dessa função quando x tende ao infinito, nesse caso quando x tende a mais infinito, vai dar esse valor L. E que valor é esse do qual a função está se aproximando quando x tende ao infinito? Nesse nosso caso aqui, esse valor é zero. Então a gente pode escrever aqui em cima que essa discussão foi toda mais teórica, né? Então, o limite de 1 sobre x quando x tende ao infinito é igual a zero. O limite infinito também tem uma definição usando épsilons e deltas. Não sei se vale a pena comentar, mas é bem parecido com as outras também, tá? Então a ideia é essa: à medida que o x aumenta, se a função y se aproxima de alguma coisa, de algum valor, ela tem um limite no infinito nesse caso, que vai dar esse valor do qual ela está se aproximando. Então vejam aqui, vamos ver agora o limite no menos infinito. Então vamos olhar o seguinte: agora o x vai diminuir indo para o menos infinito cada vez mais. Então se a gente começa aqui com x igual a menos 1, quanto é que vai dar? Vai dar 1 sobre menos 1, né? Então f de menos 1 vai ser 1 sobre x. 1 sobre menos 1 dá menos 1. Se for menos 2, vai dar menos meio. Então f do menos 2 vai ser 1 sobre menos 2, que é menos meio. Então vejam que vai ser mais ou menos a mesma lógica agora, só que para valores negativos, porque essa função ela tem essa propriedade interessante. Então aqui quando o x for 10 a menos 3, por exemplo, aliás 10 ao cubo, né, porque o x está aumentando aqui de intensidade, menos 10 ao cubo, menos 1000, esse f de x vai dar menos 0,001, certo? Então vai ser quase impossível de desenhar aqui também. Então à medida que o x tende ao infinito aqui, ao menos infinito, eu percebo que bem aqui o f de x tende a zero, certo? Então aqui a gente vai ter essa situação em que o limite quando x tende a menos infinito dessa função 1 sobre x vai ser zero. E não é uma coisa diferente, isso que eu vou escrever agora não é uma coisa diferente, não é uma informação nova, é apenas uma notação, tá? A gente tem uma notação para quando os dois dão o mesmo valor. A gente escreve assim: o limite dessa função quando x tende a mais ou menos infinito, nesse caso aí dá 1 sobre x, é igual a zero. Só para não ter que escrever duas vezes. Mas isso aqui não é nada novo, não é nenhuma informação nova, é só um jeito de escrever, certo? E aí quando a gente olha a função mais de longe, que é esse gráfico da direita aqui, fica ainda mais fácil de perceber. Quanto mais longe a gente enxerga, mais a curva azul, que é o gráfico da f, se confunde com os próprios eixos, ó. Por quê? Porque aqui o eixo x significa y igual a zero. Então à medida que o x tende a mais infinito aqui, ou que o x tende a menos infinito aqui, essa função vai tender a zero. A gente ainda não vai discutir esse caso aqui o que está acontecendo com a função aqui em cima. Isso a gente vai discutir só na outra aula. E aqui embaixo também. Que aí seria o limite infinito. Não é o limite no infinito. É outra coisa. O infinito não é um número. Não é um número real. O infinito é um comportamento da função crescer
Na verdade, a definição matemática de infinito é como um conjunto. Então aqui a gente tem um conjunto no fundo disso tudo. Toda essa discussão só é possível porque lá no fundo tem um conjunto infinito, que é o conjunto dos números reais. E aí lá na introdução da análise real, qualquer subconjunto de números naturais ele é infinito. Aliás, dos naturais, não, do conjunto dos números naturais, melhor, que está contido nos reais. Então, essa ideia de infinito que a gente está usando aqui vem dos naturais contidos nos reais. Então essa ideia de infinito ela vem de uma ideia que tem lá, que é o seguinte: um subconjunto dos números naturais é infinito se somente se ele for ilimitado. Ou seja, só vai ter infinitos pontos aqui dentro dos naturais se ele for ilimitado, ou seja, se ele puder crescer sem rumo. Significa o seguinte, que não existe um maior número natural. Não existe. Os números naturais não têm um maior valor, porque se existisse um maior valor, pela definição de soma lá da aritmética que define os números naturais, esse maior valor mais 1 também seria natural, então isso iria contradizer o fato do n0 ser o maior. Na verdade, isso aqui é mais uma questão de lógica, né? E aritmética. Aí, como o conjunto dos números naturais é construído dentro dos reais também, o conjunto dos números reais herda essa propriedade. Então, o que a gente está mais usando aqui como infinito é o conceito de ilimitado, não exatamente de conjunto infinito. Pois é, matemática. Quem diria que a gente ia falar de matemática? Não. É brincadeira. Pois é. É porque isso aqui é uma outra disciplina, entendeu? É natural se confundir, que realmente isso aqui já precisa de outros meses. Ilimitado não é o mesmo que... Pois é, será que ilimitado é o mesmo que infinito? É por causa disso aqui. Porque se demonstra isso lá na aritmética dos números naturais. É que ilimitado é o que a gente está usando aqui. É que o x vai crescer sem rumo, ou seja, não vai ter um máximo. Por isso que o infinito não pode ser um número, porque digamos que eu já tenha chegado aqui no infinito, mas a aritmética me diz que se isso daqui é um número, se eu somar com 1, vai dar um outro número. Ué, mas o infinito não era o maior? E quando eu somo ele não aumenta? Então não existe um maior valor. Isso é ser ilimitado. Certo? Então, como o conjunto de números reais é ilimitado, ele não vai ter máximo. Não, não é. Não é. Isso é a ideia antiga, né? Porque isso tudo que eu estou falando aqui só faz sentido depois do Cantor, do matemático chamado Cantor, que criou a teoria dos conjuntos. E essa ideia de infinito é muito mais antiga que isso, porque essa ideia aqui é do século XIX. Cantor é do século XIX. E essa ideia que a gente fala de que infinito é uma coisa muito grande ou muito pequena é muito mais antiga que isso. Na verdade é muito mais antiga. A ideia do infinitamente grande ou do infinitamente pequeno, como se fosse uma coisa, digamos assim, palpável, né? É muito antiga, é do início da história do cálculo. Mas eu não estou dizendo que coisas infinitas não existam. Elas existem. Só que não são números. São outras coisas. Pode ser entendido como número, mas só que num sentido mais abstrato. Seriam os números cardinais, que eu falei na outra aula. Por exemplo, aqui existe o cardinal dos números naturais, que é infinito. E existe o cardinal dos números reais, que também é infinito. Mas olha só que interessante. O Cantor demonstrou que o cardinal dos naturais é menor que o dos reais, mesmo os dois sendo infinitos.
Então, quando a gente entra em infinito, a gente naturalmente entra na teoria dos conjuntos e nessas ideias todas aqui, que exigiriam realmente mais alguns meses. Ou talvez mais um mês, sei lá. É, né? Clichê, né? Pois é. Tá. São ideias que se difundem, né? Interessante isso também. Então o infinito pode ser pensado como um número, mas não como um número aqui que a gente usa, um número real. É um outro tipo de ideia semelhante a número, que é o número cardinal, que é uma outra coisa que a gente não estuda. Isso daqui é para quem estuda conjuntos. Eu mesmo não estudei muito isso aqui não, só um pouquinho. Só o que tem no livro. Mas dá para ir muito longe nisso aqui. E como curiosidade para vocês, já que hoje é sábado, já são 11 horas. Bem aqui existe um dos maiores problemas da matemática, ainda sem solução. Que é... Deixa eu ver se eu lembro direito aqui para não falar besteira, mas é o seguinte: se esse cardinal do n é menor que o dos reais, será que existe algum no meio? Será que tem alguma coisa aqui no meio? Será que existe um infinito que tem um tamanho intermediário entre os naturais e os reais? Isso é um problema sem solução. E aí a matemática se divide entre dizer que sim ou que não. Então, às vezes a gente acha que a matemática é onde tudo é perfeito. E é o modelo supremo, né? Na ideia racionalista lá do René Descartes. Que a matemática seria o modelo supremo do pensamento que devia servir de modelo aos outros. Talvez não seja. Né? Ainda tem coisas para resolver. Viajei um pouco aqui, né? Então... ai, ai. Tá, só para não ficar parecendo que eu sou o cara e não sou, vocês podem ler mais sobre isso aqui. Simplesmente aqui na Wikipedia falar sobre esse cara. Foi esse cara que desenvolveu essa teoria dos conjuntos. Não sei ler esse nome direito aqui, porque isso é outra língua. Não sei se é alemão ou russo. Está dizendo que ele nasceu no Império Russo, mas eu não sei que língua eles falavam no lugar onde ele nasceu. Aí tu fala sobre a teoria dos conjuntos aqui, paradoxos. Aí quem tiver curiosidade, ó, dá pra ler bastante aqui, sem ter que mergulhar nessa matemática estranha, certo? Dá pra ler mais aqui, tá? Bom, então voltando aqui só pra gente concluir, um comportamento semelhante a essa função 1 sobre x vai ser dessas outras funções aqui, 1 sobre x ao quadrado, que é essa curva vermelha. Não sei se dá pra vocês distinguirem bem as cores aí, mas 1 sobre x ao cubo, que é a curva verde, e 1 sobre x à quarta, que é essa curva preta. Então vejam que à medida que essa potência aumenta, então aqui pode ter 1 sobre x, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x à quarta, etc. Tá, obrigado. À medida que essa potência aumenta, vejam que não só elas vão continuar tendendo a zero no infinito, como elas vão cada vez mais rápido. Quer ver, ó? A curva azul aqui, que representa 1 sobre x, ela está numa certa altura. A vermelha, que é 1 sobre x ao quadrado, ela está mais embaixo. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, assim, o 2, que é esse ponto bem aqui do gráfico, o 1 sobre 2 vai ser uma coisa, o 1 sobre 2 ao quadrado vai ser um quarto, vai ser menor. O 1 sobre 8, que vai ser o x igual a 2 para essa curva verde, vai ser menor ainda.
E o 1 sobre 16 da curva preta vai ser menor ainda. Então, vejam que essas funções aqui do tipo 1 sobre x elevado a n, elas também tendem a zero quando x tende a mais ou menos infinito também. Vai ser nos dois, para mais ou para menos infinito, vai dar zero. E não só isso, à medida que o n, esse índice aumenta, elas tendem a zero cada vez mais rápido. Justamente por causa desse negócio aqui, quando o expoente aqui aumenta, o valor da função aqui vai ser cada vez menor à medida que x aumenta, tá? Então, essa expressão aqui que eu escrevi, ela é, digamos assim, um pouco mais abstrata, porque ela reúne várias... Aqui dentro eu estou dizendo que o limite de 1 sobre x ao cubo, quando x tende ao infinito, dá zero. E também no menos infinito, quando x tende a menos infinito, dá zero. Estou dizendo que o limite de 1 sobre x elevado a 20, quando x tende ao infinito, dá zero. E etc. Certo? Então, com isso, a gente pode calcular alguns limites aqui. Pessoal, se vocês tiverem que sair, como acho que mais da metade já saiu, podem sair, mas eu preciso continuar falando aqui mais um pouquinho e vocês vêm depois, se quiserem. Acho que mais uns 10 ou 15 minutos. Mas fiquem à vontade, né? Como a gente tá na questão da pandemia, tá legal. Mas eu preciso dizer isso também, né? Então tá bom. Então aqui, para esse limite infinito, limite no infinito, como ele vai dar um número, continuam valendo as mesmas regras dos limites que a gente conhece. Então nesse exemplo aqui é só para mostrar que eu posso escrever isso como sendo o limite de 2, quando x tende ao infinito, menos 3 vezes o limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito. E aí qual vai ser o limite de 2? Como é uma constante, mesmo que seja no infinito, o limite vai dar 2. Porque, ó, se a função dá 2 aqui sempre, o que vai acontecer à medida que x tende ao infinito? Nada. Não vai acontecer absolutamente nada. A função não vai sair do 2 nunca. Então esse limite da constante continua sendo a constante, mesmo no infinito. E aqui dá menos 3, continua valendo essas regras, certo? E o limite de 1 sobre x nós vimos que é zero, quando x tende ao infinito. Então esse limite dá 2 menos 0, que é 2. Certo? Simples assim. Alguma pergunta em relação a esse limite aí? Não? Bom. E aí, como nós vimos também que vale para as potências de 1 sobre x, a gente pode resolver um limite mais complicadinho que nem esse aqui também. Então, podemos separar primeiro as parcelas de soma. Então, fica limite de menos 1, quando x tende a mais infinito, mais 3 vezes o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, menos 2 vezes o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a mais infinito, mais 5 vezes o limite, quando x tende ao infinito, de 1 sobre x ao cubo. Aí aqui, pessoal, a gente já pode fazer um pouquinho mais rápido, pelo seguinte: esse aqui dá zero, esse aqui dá zero e esse dá zero. Então sobra só o primeiro, que é constante, dá menos 1. Esse aí que você está falando já não vai ser simples de fazer.
Não é simples. O Lucas falou aqui, e se fosse o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende ao infinito? Essa é a definição do número e, né? E aí o que a gente faz aqui? Não tem muito o que fazer, na verdade. O que se faz é ver, na verdade isso aqui é o limite de uma sequência. O limite de uma sequência porque o n aqui é natural. É como se fosse o termo geral da PG, né? O termo geral da PG é um exemplo de uma sequência. Mas isso aqui é uma outra sequência. Aí, quando a gente estudar isso aqui, dá para demonstrar que essa sequência é uma sequência convergente. Isso daí também é análise real. Então dá para demonstrar que essa sequência é uma sequência convergente por causa dos teoremas que tem lá. Então dá para mostrar que ela é limitada e crescente, algo assim. Acho que é crescente. Aí tem um teorema lá que diz que toda sequência limitada e monótona, caso particular é ser crescente. Qual livro que você viu? Ah, sim, bacana. Pode crer. Esse livro é muito bacana, muito interessante. Livro sobre a história do número E. Eu acho que eu também aprendi isso lá. Que eu li logo depois de fazer o primeiro semestre. Não entendi muito bem, que tem umas partes lá que ele fala de equações diferenciais, depois números complexos. Não entendi muito bem quando eu li lá, né? Talvez se eu lesse de novo, talvez eu entendesse melhor. Mas ele fala sobre isso aqui realmente. E aí bem interessante porque em vez de falar desse jeito abstrato, pouco informativo que eu tô falando, ele mostra uma tabela, né? Aí se tu construir uma tabela ou fizer isso num programa, que tu vai calculando isso aqui, define como uma função de x, isso aqui. Né? Pois é, se aproxima de 2,71828. Isso é um limite. No caso é um limite no infinito, igual o que a gente está estudando aqui. Só que o problema é que ele é muito complicado e as nossas técnicas aqui não funcionam, nenhuma. Nenhuma vai funcionar. Aí como nenhuma funciona, tem que usar uma matemática mais, digamos assim, por outro caminho, né? O que se demonstra ele converge. Como ele converge, significa que à medida que eu calcular ele para valores maiores, eu vou obter uma aproximação melhor. Só isso. E ele existe e é irracional. Por ser irracional, a gente usa uma letra para ficar mais fácil. Basicamente isso. Mas essas técnicas que a gente está estudando não podem ser aplicadas, porque aqui vai dar uma indeterminação. Quer ver? Se eu usar isso que eu estou falando aqui dentro, fica... Qual é o limite dessa parte de dentro, né? O 1 mais 1 sobre x vai tender a 1. Só que o expoente tende ao infinito. Então isso dá uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. E quando eu vou calculando para x crescendo, eu vejo que na verdade isso aqui não faz sentido. É mais ou menos isso então. E isso é a mesma coisa também que o limite de... Isso é a mesma coisa que o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a 0. Que nesse caso daria uma outra indeterminação, né? Aqui daria... Nem existe na verdade, mas vamos supor que seja a direita para facilitar. Daria uma indeterminação do tipo também 1 elevado a infinito. Daria a mesma coisa. Então é basicamente isso. É um pouquinho mais complicado esse limite que você mencionou. E se resolve de outro jeito. A gente aqui no cálculo simplesmente vai dizer ele dá E. Quando ele aparecer, dá E. Aproximadamente 2,7. Acabou a conversa. Porque a demonstração dele envolve outras coisas, né? Convergência de sequências e tal. Isso está um pouco fora do nosso conteúdo. Mas não é nada do outro mundo também não. Se a gente estivesse estudando isso, daria para entender também. Mas apenas não está no nosso conteúdo. É isso. Bom, então, prosseguindo aqui,
vamos só ganhar mais uma agilidade aqui nesses mais alguns minutos aqui, em relação a limites como esse aqui, ó. Agora menos infinito. Então a gente simplesmente separa e aplica as regras, ó. Fica, bota a constante para fora aqui, fica menos 5. Limite de 1 sobre x ao cubo mais 4 vezes o limite de 1 sobre x à sexta menos o limite de 1 sobre x mais o limite de 20, tudo quando x tende a menos infinito. Então, como nós vimos, todos esses aqui vão dar zero. Foi isso que nós discutimos no slide anterior. E esse aqui ficou o limite da constante, que é 20. Dá 20. Certo? Tá dando para acompanhar aí? Quem ainda ficou? E aí, olha só que interessante. A gente pode usar isso para calcular o limite de uma função racional, como essa. Tá? Como é que a gente faz isso? Então vejam que aqui a princípio tem uma indeterminação, né? Ainda não discutimos limite infinito, mas esse limite aí daria, em cima daria infinito, quando x tende ao infinito daria infinito, e embaixo daria infinito também. Então qual é a primeira coisa que a gente pensa? Ah, já sei, dá 1, né? Porque é infinito sobre infinito. Não é verdade. Essa regra não existe. Infinito sobre infinito é indeterminado. E é indeterminado justamente por causa de coisas como essa que nós vamos discutir agora. Então veja só. Se eu botar o x em evidência em cima e embaixo, olha o que vai acontecer. Aqui fica 4, e como é que eu faço com esse 3? Eu simplesmente divido por x. Porque quando eu multiplicar de volta, olha como vai ficar. Vai ficar 4x mais 3 sobre x vezes x. Aí corta. Dá 4x mais 3. Então eu posso botar esse x em evidência e transformar esse numerador nisso. E posso fazer a mesma coisa embaixo. Então embaixo fica 2 menos 1 sobre x. E aqui eu posso cancelar esse x, né? Cancelar aqui. E olha só que interessante, agora eu posso usar a regra da divisão do limite, porque eu tenho dois limites que existem, que são finitos, que é esse aqui. Então fica a divisão dos limites, fica em cima o limite de 4 mais 3 sobre x, quando x tende ao infinito. E embaixo fica o limite, quando x tende ao infinito, de 2 menos 1 sobre x. E esse nós já sabemos calcular, né? Calculamos alguns exemplos ainda agora. Como é que fica? Em cima vai dar 4 e embaixo vai dar 2. Porque esse aqui vão dar 0. E esse aqui vai dar 0 também. Então dá 2 o limite. Então vejam que infinito sobre infinito pode dar 2. Por isso que é indeterminado. É muito importante esse exemplo aqui. Vocês conseguiram acompanhar? Vocês que permaneceram aí até agora? É, que ótimo. E aí o que eu botei aqui foi o gráfico dessa função, ó. É, né? Muita onda mesmo. Pois é. Exatamente, a ideia é exatamente essa. E aqui eu botei o gráfico da função para vocês perceberem que de fato, ó, esse aqui é o gráfico da função. Que de fato, à medida que o x vai para mais infinito, e na verdade é mais infinito, aqui a função vai ter
essa reta que a gente chama de assíntota. Assíntota, né? Que é essa reta para a qual a função tende quando x tende a mais infinito. Nesse caso, uma assíntota horizontal. Vamos ver o outro caso na outra aula. Mas aqui é a assíntota horizontal quando x tende ao infinito. É, né? Eu também acho muito interessante. Como? É, exatamente. Porque a matemática funciona assim, tipo, na verdade, esse problema foi resolvido, na verdade, bem aqui. Quando eu dei um significado para o limite de 1 sobre x quando x tende ao infinito. Quando esse problema foi resolvido, automaticamente esse aqui também foi, esse, todos os outros. Porque aí viraram casos particulares, viraram aplicações. Muito interessante mesmo isso. Então eu queria fazer só mais, deixa eu ver, 1, 2. Acho que por enquanto só 2. Senão vai ficar tarde demais. Talvez só mais esse aqui. Só pra gente amarrar melhor a ideia. Tá? Então aqui a gente tem que colocar, na verdade, o x ao quadrado agora em evidência, para conseguir resolver. Limite quando x tende ao infinito. Ficou apertado aqui. E aqui eu botei o gráfico da função, então já dá pra ver que vai dar mais ou menos 0,3, algo assim, né? Quando x tende ao infinito. Então aqui a gente bota agora o x ao quadrado em evidência. Aí aqui no primeiro termo fica 2. No segundo fica menos 4 sobre x. No começo a gente pode ter uma certa dificuldade de saber como é que vai ficar os outros termos aqui. Mas a gente bota assim, ó, 10. E aí eu tenho que pensar o seguinte, quando eu multiplicar o x ao quadrado aqui, tem que voltar para o 10. Então aqui tem que ser x ao quadrado. Quando eu multiplicar x ao quadrado aqui pelo menos 4 sobre x, tem que voltar para o menos 4x. Então aqui tem que ser x elevado a 1 só. Que aí vai cortar um x com o outro. E parecido aqui embaixo. Então embaixo eu boto x ao quadrado em evidência. O primeiro termo fica menos 1 sobre x ao quadrado. O segundo fica mais 7 sobre x. E o terceiro menos 7 sem nada. E aqui cancela também o x ao quadrado. Com esse aqui. E aí em cima fica limite de 2 menos 4 sobre x mais 10 sobre x ao quadrado quando x tende ao infinito sobre limite quando x tende ao infinito de menos 1 sobre x ao quadrado mais 7 sobre x menos 7. E aqui, de novo, não tem mais conta para fazer. Simplesmente esse aqui dá zero, porque é um limite no infinito. Esse dá zero, esse dá zero e esse também. Então fica simplesmente em cima 2 sobre menos 7. Então o limite dá menos 2 sobre 7. E menos 2 sobre 7 dá 0,20 dividido por 7 dá 2 vezes 7, 14 sobra 6. 6 aqui vai dar quanto? 7 vezes 8, né? 56 sobra 4, 40 dá 5. Então dá aproximadamente 0,285. Quase 0,3 aqui. Como eu tinha dito. Quase 0,3. Então vai dar bem aqui o limite, que é aproximadamente menos 0,28 aproximadamente, né? Que é menos 2 sobre 7. Então essa vai ser a assíntota horizontal desse gráfico. Certo? Esse foi o nosso segundo exemplo.
E esse daqui é só um exemplo para mostrar que nem sempre enfim, ó, como é que eu faço agora? Tem x ao cubo e x à quarta. Como é que eu faço? Nesse caso eu boto x ao cubo em evidência. Vocês vão já ver por quê. X ao cubo em evidência em cima e x à quarta em evidência embaixo. Certo? Então vai ficar x ao cubo em cima fica 1 menos 8 sobre x ao cubo mais 1 sobre x. Por quê? Quando eu multiplicar vai voltar para cima. Embaixo boto x à quarta em evidência. Então fica menos 1 mais 7 sobre x ao cubo menos 13 sobre x à quarta. Certo? Quando x tende a menos infinito. Aí aqui cancela, mas sobra esse 1 sobre x. Então fica o limite, olha só, 1 sobre x vezes o que sobrou, que é 1 menos 8 sobre x ao cubo mais 1 sobre x. E aqui menos 1 mais 7 sobre x ao cubo menos 13 sobre x à quarta. Então aqui eu posso separar porque os dois limites existem, né? Então fica limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, vezes esse outro limite aqui que a gente já pode fazer antes. Simplesmente vendo que aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero também e aqui também. Então fica 1 sobre menos 1, que dá menos 1. Então isso fica menos 1 vezes o limite. Vocês já perceberam talvez o que vai acontecer, né? Então não precisa fazer todos esses passos que eu fiz. E aqui vai dar zero, porque esse limite aqui também dá zero. Então fica menos 1 vezes 0, que é 0. Tá? Isso está de acordo com o gráfico, porque a gente vê que quando x tende a menos infinito, nesse caso, aqui desse lado, quando x tende a menos infinito, que é esses valores aqui, a gente percebe que a função tende a zero. Então isso implica que a função tende a zero. Tá? Então esse exemplo foi um pouquinho diferente porque sobrou um x aqui embaixo. Se esse x tivesse sobrado em cima, o que ia dar? Aí vai dar o caso da próxima aula, né? Se tivesse ficado assim, x sobre 1 vezes um outro limite que é constante, digamos menos 1 ali, quando x tende ao infinito, aí a gente vai ver por que isso dá menos infinito, tá? Então só para não ficar uma lacuna à toa, o x pode sobrar em cima ou embaixo. Nessa aula só sobrou embaixo, tá? E esse outro caso, esse outro caso vai ser na próxima aula. Beleza? Talvez eu deixe essa parte que sobrou aqui da aula de hoje como um vídeo complementar, uma parte 2, que eu faça mais tarde, porque tem coisas muito interessantes aí para falar. Então é isso, pessoal, por hoje. Acho que é isso. Obrigado vocês que ficaram até agora. E mais alguma questão? Beleza. Tá bom, então bom fim de semana para vocês, bom almoço. Se cuidem. Saúde aí. Tchau, abraços.